Olá, aqui é a psicóloga Maria Aparecida e hoje eu vou trazer para vocês uma dica. Você já teve dificuldade para acordar cedo? Ou qualquer dificuldade para dormir ou para você realizar algo, querer ser mais produtivo? Fica até o final que eu vou te contar o que eu fiz que eu consegui mudar. Eu também tinha uma preguiça de acordar cedo. Então eu vou te contar o segredo. Vem comigo. Primeiro, a gente precisa entender como nós funcionamos. Eu sempre brinco e digo isso aos meus clientes. A gente compra um aparelho, o aparelho vem lá um manual. A gente não lê, nós não estamos habituados a ler o manual, não é verdade? A gente simplesmente olha lá e acaba usando o quê? Um básico. Qual que é o básico? Ligar, desligar e fazer ele funcionar. E às vezes, você sabe que a gente fica desse jeito conosco? Nós também funcionamos de algumas formas. Temos um modelo de funcionamento. A nossa vida é pautada em quê? O nosso cérebro, o nosso corpo, ele está sempre pautado para garantir a vida, para conservação da vida. Então, ele tem um jeitão de funcionar. E você precisa saber disso. Porque quando você está dormindo demais ou está dormindo de menos, produzindo demais ou produzindo de menos, talvez tenha algo aí que não esteja funcionando. Talvez o seu celularzinho está esquentando mais do que precisa. Ou ele está lento. Faz sentido isso para você? Pois é, quando eu descobri isso, eu fiz uma virada. O que eu fiz? Primeiro, eu queria que vocês parassem para pensar que o que tem a ver se eu acordar mais cedo, eu vou ser mais produtivo. Produtivo não quer dizer que eu vou ter que fazer mais. Mas nós estamos falando não em quantidade, e sim, sabe o quê? Qualidade. E quando eu produzo algo com mais qualidade, sabe o que isso me traz? Me traz um retorno ainda melhor. Então, olha que interessante. Um modo que eu funcionava. Eu sempre contei, olha que interessante, eu sempre acordei cedo, quando eu trabalhava, enfim, em outros lugares onde tinha horário para entrar, horário para sair, sempre acordei cedo. Mas sempre contei para mim que eu nunca gostei de acordar cedo. Será que eu sempre não gostei de acordar cedo? Ou porque eu fui programada a ter que acordar cedo e atender às necessidades externas? Que neste caso era onde eu trabalhava, as situações externas. O que eu fiz comigo? E há pouco tempo, viu, gente? Há pouco tempo eu falei, não, vou mudar isso. Não tá legal eu acordando esse horário, ter que fazer as coisas correndo, enfim. O que eu fiz? Eu combinei comigo. Então, primeiro, você precisa perceber que toda mudança parte do quê? Da mudança do corpo. Comportamento vem de corpo. Então, eu preciso pôr o corpo para mudar. Ok? O nosso corpo ficou viciado, ele ficou condicionado, ele está no piloto automático fazendo mais do mesmo. Então, bora lá ver o que eu fiz? O que eu combinei comigo? Eu queria muito começar a fazer meditação. E eu gostaria de fazer a meditação no primeiro horário da manhã, antes de eu começar minhas atividades. Então, eu acordo para fazer as minhas atividades físicas, tomo café, às vezes paro um pouquinho, dou uma lida em alguma coisa e aí sim, tomo meu banho e vou começar a trabalhar, ok? Essa era a minha rotina. Então, eu queria introduzir um novo comportamento, mas para isso, eu esbarrava naquele meu problema. Qual era? Acordar mais cedo. O que eu fiz comigo? O que eu vou ganhar? A recompensa, gente. O que eu vou ganhar se eu conseguir acordar mais cedo? Então, eu não precisava ficar pensando no desconforto em acordar cedo, que eu programei isso tantas vezes com aquela historinha que eu contava para mim que eu não conseguia e não gostava de acordar cedo, lembra? O que eu fiz? Combinei comigo. 40 dias. A partir de 21 dias, o nosso cérebro, ele faz um caminho novo neuronal. Isso é fisiológico, ok? Eu propus comigo 40 dias. Então, 40 dias. Eu combinei todos os dias, eu vou acordar a determinada hora e vou fazer a minha meditação. E eu tinha um propósito com isso.
né? Então, o que eu fiz? Todos os dias. Cada dia eu contava uma historinha para mim, mas tá frio. Ah, mas tá chovendo. Ah, só mais um pouquinho. E é legal você observar as historinhas que a sua mente vai tentar te trazer para aquele lugar que fica confortável para ela. Por quê? A sua mente, ela tá fazendo com que o corpo produza uma situação de manter ele exatamente naquele lugar. Olha que interessante isso. Mas eu sabendo disso, eu falei, não, vou levantar. Então, colocava o relógio e eu precisava da ajuda do relógio, do despertador. Levantava, já nem fazia nada, já ia direto para a meditação, ainda meia ensonada ainda. Fazia isso e ao longo dos dias foram passando, aquilo, o meu corpo entendeu que não estava acontecendo nada de errado. Aquilo foi acomodando, aquilo foi acalmando e ficou mais fácil. A cada dia foi ficando mais fácil. Então, olha que interessante. Eu consegui inserir um hábito positivo com mais qualidade, porque fazer a meditação de manhã trouxe mais qualidade para a minha vida. E olha que interessante. E depois desses 40 dias, com o tempo, eu fui diminuindo. Eu comecei a acordar sozinha, sem até a ajuda do despertador. Hoje, quando eu digo, amanhã é final de semana, eu vou acordar um pouquinho mais tarde. Você acredita que o meu corpo, ele ficou programado naquilo que eu coloquei? Se eu quiser inserir outro hábito de acordar mais tarde, eu vou ter que reprogramá-lo. Porque o meu corpo agora, ele sente prazer. Então, olha que interessante. Eu mudei, tirei a coisa da conquista, troquei a recompensa e agora o meu corpo sente prazer, que é serotonina, o hormônio do prazer. Olha que interessante. Entenderam? Então, primeiro eu preciso, para mudar um hábito, eu preciso o quê? Reconhecer qual é aquilo do jeito que eu estou fazendo. Primeiro eu preciso reconhecer. Vou reconhecer como é que eu estou fazendo, qual é o hábito que eu quero mudar. No caso aqui que a gente está trazendo, acordar mais cedo. Ou dormir mais cedo, ou, né? Estabelecer alguma coisa em relação ao sono. Olha que interessante. Vocês sabiam que quando eu fico acordando mais tarde, ou indo dormir um pouco mais tarde, com privação de sono, eu vou mudar toda a minha fisiologia, eu vou mudar todo o meu funcionamento cerebral e isso vai fazer com que eu entre num modo interno de fuga e luta. Sabe para onde você vai? Para o modelo sobrevivência. E aí a gente vai ficar viciada nisso, a gente está num nível de estresse tão alto e a gente nem vai perceber. Quando a gente está estressado, a gente não percebe as oportunidades. Isso serve para quê? Para todas as oportunidades, todas as possibilidades que eu poderia perceber, eu não vou conseguir perceber. Então, olha só, aquele relacionamento bacana que você quer, fazer de repente um pouco mais de dinheiro, perceber outras oportunidades, de repente até no nível da saúde, viu? Então, olha que interessante, o nosso corpo, ele precisa estar num estado de relaxamento para ele produzir mais serotonina, que a serotonina é o hormônio do prazer, para que a gente faça o quê? Para que a gente possa fazer toda essa mudança fisiológica de forma que o corpo entenda que assim ele faz mais com menos. Gostou? Deu para entender um pouquinho? Então bora lá tentar praticar qualquer um, mas eu vou dar uma dica para vocês. Pegue um comportamento pequenininho, um comportamento fácil de ser mudado. Sabe por quê? Para a gente mudar um comportamento maior, a gente vai precisar usar outros recursos internos. Então, sei lá, de repente eu roo unha. Então, vamos pegar eu quero mudar esse comportamento, esse como, por exemplo, acordar mais cedo. Algo que não vai impactar tanto, porque senão você não vai conseguir. E toda vez que você não consegue, você volta para mais do mesmo. Porque você vai fazer um caminho neuronal de algo inacabado. Então você fica naquele mesmo lugar. Aí você começa de novo. Por isso aquelas pessoas contam que todas as segundas-feiras elas vão começar. É isso.
É um caminho neuronal inacabado. Então, se eu pego um exemplo, uma situação pequena, fácil de mudança, eu consigo. Porque no momento que eu consigo a conquista, o sucesso daquilo, eu já dei um modelo para o meu cérebro. Então, todas as vezes que eu digo eu vou mudar, o meu cérebro entende, tem um caminho aqui que ela conseguiu. Faz sentido? Então, por favor, aquelas pessoas que vocês conhecem, que eles estão precisando dessa dica de repente, tentar mudar qualquer que seja o hábito, seja ele até de reclamar. Manda lá para elas, compartilha, porque compartilhar é você dar aquilo que você tem de melhor. Eu estou dando o meu melhor aqui, e se você entende que tem algo que possa receber esse seu melhor neste momento, manda lá para eles, tá bom? Dá um joinha aí para mim. Até mais!